Eu fingi minha própria morte para descobrir se meu marido me amava de verdade. O que ele fez nas próximas 72 horas me destruiu. Júlia e Marcos estavam casados há 12 anos. Para quem via de fora, eram o casal perfeito. 2 filhas lindas, casa própria, estabilidade financeira e uma vida aparentemente harmoniosa. Porém, nos últimos 2 anos, Júlia começou a perceber mudanças no comportamento do marido. Marcos estava cada vez mais distante, frio e desinteressado. Ele passava horas no celular, saía constantemente para resolver problemas no trabalho e mal conversava com ela. Júlia tentou de tudo. Conversou, chorou, sugeriu terapia de casal, planejou viagens românticas. Nada funcionava. Marcos sempre tinha uma desculpa pronta e garantia que estava apenas estressado com o trabalho. Mas a intuição de Júlia gritava que havia algo muito errado. Ela começou a desconfiar que ele poderia estar tendo um caso extraconjugal. As evidências eram sutis, mas estavam lá. Perfume diferente na roupa, mensagens apagadas, sorrisos para o celular. Certa noite, enquanto Marcos dormia, Júlia pegou o celular dele e descobriu a verdade devastadora. Havia mensagens comprometedoras com uma colega de trabalho chamada Patrícia. As conversas eram de meses atrás e revelavam um relacionamento que ia muito além do profissional. Eles se encontravam regularmente, trocavam declarações de amor e até planejavam um futuro juntos. Marcos dizia a Patrícia que o casamento estava acabado e que estava apenas esperando o momento certo para pedir o divórcio. Júlia ficou paralisada. Toda sua vida desmoronou naquele instante. 12 anos de casamento, 2 filhas pequenas, uma vida construída juntos. Tudo baseado em uma mentira. Ela passou a noite em claro, chorando em silêncio, no banheiro para não acordar as meninas. Pela manhã, precisou fingir que estava tudo bem, preparar o café, levar as crianças para a escola. Mas por dentro, estava destruída. Marcos nem percebeu seu sofrimento. Ele tomou café rapidamente e saiu para mais um dia de trabalho como se nada tivesse acontecido. Durante os dias seguintes, Júlia pensou muito sobre o que fazer. Poderia confrontá-lo diretamente, mas sabia que ele negaria tudo. Poderia pedir o divórcio imediatamente, mas precisava de provas concretas para não perder a guarda das filhas e garantir seus direitos. Foi então que uma ideia absurda começou a se formar em sua mente. Ela precisava descobrir o verdadeiro caráter de Marcos. Será que ele se importava mesmo com ela? Será que sentiria sua falta se ela não estivesse mais ali? Ou ficaria aliviado e correria para os braços da amante? Júlia começou a planejar algo que muitos considerariam loucura. Ela fingiria a própria morte. Não seria uma farsa elaborada com todos acreditando, mas sim uma situação controlada onde apenas Marcos pensaria que ela havia morrido. Júlia queria ver a reação genuína dele, sem máscaras, sem mentiras. Seria o teste definitivo para descobrir se ainda havia algum sentimento verdadeiro ou se ele estava apenas fingindo todos esses anos. Ela compartilhou seu plano com sua irmã mais velha, Camila, que inicialmente achou a ideia completamente insana. Camila tentou convencer Júlia a simplesmente confrontar Marcos e seguir com o divórcio de forma normal. Mas Júlia estava determinada. Ela explicou que precisava dessa confirmação, dessa prova final do caráter dele. Camila, vendo o desespero da irmã, concordou em ajudá-la, mas com uma condição. Tudo seria documentado e filmado para servir como prova se necessário. O plano foi meticulosamente elaborado. Júlia escolheu um fim de semana em que as filhas estariam na casa dos avós paternos. Ela fingiria um acidente doméstico, uma queda na escada que resultaria em ferimentos graves. Camila, que era enfermeira, ajudaria com a parte médica da encenação. Elas conseguiram a colaboração de um amigo médico que forneceria documentos falsos e até mesmo acesso a uma ala isolada do hospital, onde Júlia ficaria internada em estado grave. No sábado escolhido, Júlia colocou o plano em ação. Pela manhã, ela provocou uma discussão com Marcos sobre algo trivial, apenas para que houvesse tensão entre eles. Marcos, como sempre, saiu de casa irritado, dizendo que ia resolver uns problemas no trabalho. Júlia sabia exatamente para onde ele estava indo. Encontrar Patrícia. Assim que Marcos saiu, Camila chegou e elas começaram a montar a cena do acidente. Júlia espalhou alguns objetos pela escada, simulou sinais de queda e até usou maquiagem especial para criar hematomas realistas. Camila então ligou para Marcos fingindo ser uma paramédica do SAMU. Com voz trêmula e profissional, ela informou que sua esposa havia sofrido um grave acidente doméstico
e estava sendo levada às pressas para o hospital em estado crítico. A ligação durou menos de 2 minutos, mas foi suficiente para deixar Marcos em pânico. Marcos chegou ao hospital 20 minutos depois, completamente desesperado. Júlia observava tudo através das câmeras de segurança que Camila havia posicionado estrategicamente. A primeira reação de Marcos foi de choque genuíno. Ele estava pálido, tremendo, com lágrimas nos olhos. Perguntou repetidamente o que havia acontecido e exigiu ver a esposa imediatamente. O médico cúmplice explicou que Júlia estava na UTI, em coma induzido devido a traumatismo craniano grave, e que as próximas horas seriam cruciais. Marcos desabou em uma cadeira da sala de espera. Júlia observava cada movimento dele através dos monitores. Por alguns minutos ele pareceu genuinamente arrasado. Segurou a cabeça entre as mãos, chorou silenciosamente. Júlia sentiu uma pontada de remorso ao vê-lo assim. Talvez ela estivesse sendo extrema demais. Talvez ele realmente ainda se importasse com ela. Mas então algo aconteceu que confirmou todas as suas piores suspeitas. Após cerca de 15 minutos de aparente desespero, Marcos pegou o celular e começou a digitar freneticamente. Júlia conseguia ver a tela através de uma das câmeras. Ele estava mandando mensagens para Patrícia. As primeiras mensagens eram sobre o acidente, explicando a situação. Mas então as mensagens tomaram um rumo chocante. Marcos escreveu: "Se ela não sobreviver, pelo menos estaremos livres para ficarmos juntos. Sei que é terrível pensar assim, mas não consigo evitar." Júlia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Lágrimas rolaram pelo seu rosto enquanto ela lia as mensagens do marido, desejando praticamente sua morte. Camila segurou sua mão igualmente chocada, mas o pior ainda estava por vir. Nas horas seguintes, Marcos continuou mandando mensagens para Patrícia. Ele até começou a fazer planos. Se ela não resistir, esperamos alguns meses por respeito, mas depois podemos finalmente oficializar nossa relação. As meninas vão entender com o tempo. Durante as primeiras 6 horas, Marcos manteve a aparência de marido preocupado. Ele ligou para os pais, para a família de Júlia, para alguns amigos próximos. Todos ofereceram vir ao hospital, mas ele pediu que aguardassem notícias. Disse que o médico havia recomendado poucas visitas. Na realidade, Marcos estava evitando testemunhas. Ele queria manter o controle da narrativa. À noite, quando o hospital ficou mais vazio, e Marcos saiu para o estacionamento, Júlia observou através das câmeras externas. Ele não foi ao carro para chorar ou desabafar. Ele fez uma videochamada com Patrícia. Júlia conseguiu captar o áudio através do celular de Marcos que elas haviam clonado dias antes. A conversa era surreal. Marcos falava sobre os aspectos práticos da possível morte de Júlia: o seguro de vida, a casa, a guarda das meninas. Patrícia o consolava dizendo que tudo acontece por uma razão, e que talvez fosse o universo abrindo caminho para eles. Júlia estava devastada. Não apenas pela traição, mas pela frieza com que Marcos discutia sua possível morte. Ele não demonstrava amor, saudade ou arrependimento genuíno. Apenas via sua morte como uma solução conveniente para seus problemas. Camila sugeriu encerrar o teste ali mesmo, confrontá-lo imediatamente. Mas Júlia queria continuar. Ela precisava ver até onde a frieza dele ia. Na manhã seguinte, o médico informou a Marcos que o quadro de Júlia havia se estabilizado, mas ela ainda estava em coma. Marcos mostrou alívio, mas Júlia percebeu que era fingido. Logo depois, ele voltou a trocar mensagens com Patrícia, expressando frustração. Ele havia preferido que Júlia não sobrevivesse. A confirmação dessa preferência foi a gota d'água para Júlia. Ela havia visto tudo o que precisava ver. No terceiro dia, Júlia decidiu dar a Marcos o susto de sua vida. O médico informou que ela havia acordado do coma e queria vê-lo. Marcos entrou no quarto preparado emocionalmente para o papel de marido dedicado. Mas quando ele abriu a porta, encontrou Júlia sentada na cama, completamente consciente e lúcida, com uma expressão fria no rosto. Ao lado dela estavam Camila, o médico e um advogado. Na mesa, um laptop mostrando todas as gravações dos últimos 3 dias. Marcos ficou branco. Suas pernas fraquejaram e ele precisou se apoiar na parede. Ele gaguejou tentando entender o que estava acontecendo. Foi quando Júlia finalmente falou: "Surpresa, Marcos. Eu não estava morrendo, mas nosso casamento estava. E agora eu tenho todas as provas que preciso de quem você realmente é." A expressão no rosto de Marcos mudou de confusão para horror quando ele percebeu que havia sido gravado durante todo o tempo. Júlia mostrou a ele trechos das mensagens com Patrícia, especialmente aquelas onde ele praticamente comemorava sua possível morte.
Mostrou as conversas sobre planejamento do futuro deles, sobre o seguro de vida, sobre como seria conveniente se ela morresse. Marcos tentou se justificar. Disse que estava em choque, que não pensava claramente. Mas as evidências eram incontestáveis e incluíam mensagens de meses anteriores provando a infidelidade prolongada. O advogado então apresentou os papéis do divórcio já preparados. Com todas as provas de adultério e das mensagens comprometedoras, Júlia teria total vantagem no processo. Ela ficaria com a guarda das filhas, com a casa e com uma pensão considerável. Marcos ainda tentou argumentar, implorar, mas Júlia estava irredutível. Ela havia visto o verdadeiro caráter dele, um homem que preferia que sua esposa morresse a ter que enfrentar as consequências de suas escolhas. A notícia da farsa se espalhou rapidamente entre família e amigos. A reação foi mista. Alguns acharam que Júlia havia sido brilhante e corajosa. Outros criticaram dizendo que ela havia ido longe demais. Mas todos concordavam em uma coisa. Marcos havia mostrado sua verdadeira face. Patrícia, ao descobrir que tudo havia sido gravado e que ela também estava implicada, terminou imediatamente com Marcos. Ela não queria ser associada a alguém capaz de desejar a morte da esposa. O divórcio foi finalizado em tempo recorde. As provas eram tão contundentes que Marcos não teve como contestar os termos. Ele perdeu praticamente tudo. A família, a reputação, o respeito dos colegas de trabalho que descobriram sobre o caso e sobre as mensagens. Júlia ficou com a guarda integral das filhas, que foram poupadas dos detalhes mais sórdidos, mas eventualmente entenderam que o pai havia traído a confiança da família. Meses depois, Júlia refletiu sobre sua decisão. Muitos a julgaram por ter fingido a própria morte, chamando-a de manipuladora ou perturbada, mas ela não se arrependia. Aquele teste extremo havia revelado uma verdade que ela nunca descobriria de outra forma. Marcos era capaz de manter uma fachada impecável de marido dedicado, enquanto desejava sua morte por conveniência. Se ela tivesse apenas pedido o divórcio sem provas, ele provavelmente lutaria pela guarda das filhas e pela divisão injusta dos bens, prolongando o sofrimento de todos. Júlia reconstruiu sua vida. Voltou a estudar, fez novos amigos e encontrou paz em sua independência. As filhas se adaptaram à nova rotina e com o tempo passaram a admirar a força da mãe. Marcos, por outro lado, nunca se recuperou completamente da humilhação. Ele perdeu o emprego após a história vazar, teve dificuldade em encontrar novos relacionamentos e vivia com o peso da reputação destruída. 2 anos depois, Júlia encontrou Marcos por acaso em um supermercado. Ele estava visivelmente envelhecido, com olheiras profundas e uma aparência cansada. Ele tentou se aproximar, pedir desculpas, dizer que havia mudado. Júlia ouviu educadamente e então disse apenas: "Espero que você tenha aprendido que as pessoas não são descartáveis, que você nunca mais deseje a morte de alguém por conveniência. Cuide-se, Marcos." E seguiu seu caminho de cabeça erguida, livre e em paz. A história de Júlia se tornou um exemplo controverso de até onde alguém pode ir para descobrir a verdade. Alguns a consideram uma heroína que desmascarou um mentiroso. Outros a veem como alguém que cruzou limites éticos. Mas uma coisa é certa: ela descobriu exatamente quem era o homem com quem estava casada e tomou as medidas necessárias para proteger a si mesma e suas filhas. Às vezes, métodos extremos revelam verdades extremas. E Júlia agora vivia com a consciência tranquila de ter feito a escolha certa. E você? Acha que Júlia foi longe demais ou fez o que precisava ser feito? Você teria coragem de fazer um teste assim? Conta pra gente nos comentários. Se essa história te impactou, deixa seu like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Aqui no Raízes do Coração a gente traz histórias reais que mostram o lado mais profundo das relações humanas. Às vezes a verdade dói, mas é melhor saber do que viver na ilusão. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente nessa jornada de histórias que tocam a alma. Até a próxima. E lembre-se, pessoas verdadeiras não precisam de testes, mas quando a desconfiança fala mais alto, às vezes descobrimos verdades que precisávamos saber.